Ao vivo, às 13h13 da tarde desta quinta-feira, dia 6 de agosto. Estamos aqui. Quando o Instagram fala assim agora, continue, estamos para ver seu vídeo. Eu continuo. Olá, dona Carol. Estamos aqui, firme e fortes, colocando o microfone. Oi, Débora. E o Ravi, lindão, tá bem? Vocês estão me ouvindo bem? Que eu acabei de botar o microfone aqui. Me deem um ok aí, por favor. Oi, Kalinka. Boa tarde. Espero que todas estejam bem. Olá. E aí, pessoal? Estamos te... Ai, obrigada, Cá. Estamos te ouvindo bem, muito bem. Então, mais uma live sobre a Lei Maria da Penha, que amanhã vai completar 14 anos. Queria comprar um bolinho. Não sei se eu vou no supermercado, mas tô com medo de ir no supermercado. Mas eu acho que eu vou tentar comprar um bolinho para comemorar o aniversário com um bolo. É assim que tem que comemorar aniversário, né? Oi, Patrícia. Bom que você tá aqui com a gente de novo. Dando recadinho. A gente criou, né, ontem, uma biblioteca das mulheres. Pede pelo iFood. Pode ser, tô com medo até de pedir comida, gente. Tô meio cada vez mais com medo do coronavírus. Hoje eu li não li porque eu fiquei com medo de ler, uma reportagem sobre as sequelas, né? Mesmo dos casos leves, né? As sequelas do coronavírus estão cada vez mais graves, né? A gente tá pesquisando e vendo que são graves, né? Então não dá para brincar, não. Oi, Jordane, meu primo querido. Obrigada por estar aqui. Mas voltando ao recado, senão eu esqueço. Ontem a gente criou a Biblioteca das Mulheres. Eu tenho nessa minha trajetória aí reunido muitos materiais sobre política para as mulheres, sobre a Lei Maria da Penha, sobre violência, pesquisas. E aí, ontem, né, durante essas lives, vocês comentaram, né, que queriam ter acesso a algum desses materiais, né, os materiais que eu mostro aqui, que eu estou usando. Então eu coloquei lá no Google Drive. Para quem quiser, é só entrar, bota lá no meu perfil, né, que a gente chama de bio. Entra lá na bio, tem um link, aí vocês clicam, aí tá lá, Biblioteca das Mulheres. Daí é só apertar que vocês já caem no Google Drive, que eu tô colocando todos esses materiais lá. Eu coloquei já alguns, mas aí hoje à tarde eu vou ter um tempinho e vou colocar mais materiais lá. Deixa eu tirar o som aqui do WhatsApp que tá pitando. Então é uma forma da gente levar conhecimento para todo mundo, socializar, né, o conhecimento que é tão importante nesse momento. A ideia hoje é a gente trabalhar a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. Eu gosto muito desse material, esse é um material que já está lá na biblioteca, para quem quiser ter acesso, porque é um material muito didático e vai explicar o papel de cada serviço público no atendimento às mulheres em situação de violência, né? Não deixar dúvida sobre o papel do serviço público nisso, né? E esse material aqui, essa rede de atendimento, só foi possível porque ela está prevista na Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, ela traz, como eu disse, né? Adoro repetir, traz muito a receita de bolo de como tem que ser feito, né? Então, ela vai dizer qual é o conjunto de ações que o Estado tem que ter para combater a violência contra as mulheres. Oi, Suzy. Oi, Rafa. Oi, Lucas. Rose. Obrigada por estarem aqui.
Então, hoje a gente vai trabalhar o título 3 da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Capítulo 1, das medidas integradas de proteção. Ao longo dessas lives a gente tem conversado como que a violência contra as mulheres ela é complexa, né? Ela é multifatorial, né? Oi, Camila. Ela tem muitos aspectos. E aí a gente só consegue enfrentar esses vários aspectos com ações integradas, né? Isso está previsto na lei e a gente, quando a gente atende os casos, orienta as mulheres, a gente vê o quanto é importante ter essas ações integradas entre os diferentes poderes, entre as diferentes esferas dos poderes, né? E aqui na lei vai exemplificar mais uma vez o que são essas ações, esse conjunto articulado de ações entre a União, entre os estados, ou entre os municípios e também entre ações não governamentais, né? A primeira, a gente está no artigo 8º, tá? O primeiro inciso ele fala assim: da integração operacional do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Educação, Trabalho e Habitação, né? Então aqui ele já dá a linha da importância da gente ter um conjunto articulado, que é o que a gente vai chamar de rede de enfrentamento, né? Então, que todas as áreas, né, a habitação tem que estar ligada que tem violência contra as mulheres nesse Brasil e que tem que ter ações para isso, né? Porque, né, lá, por exemplo, vou dar um exemplo muito bacana de uma política pública muito bacana. Em Araraquara, nos governos do Edinho, lá no governo já anterior dele, se destinou uma cota de casas populares, dos mutirões, para as mulheres em situação de violência. Então, é uma forma da gente proteger as mulheres, né, facilitando o acesso à habitação. Então, aqui já está bem claro, né, a importância de todos os órgãos, né, dos poderes terem ações articuladas. E para que essas ações sejam efetivas, tá aqui o segundo item: a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes. Agora, deem coraçãozinho, porque o que eu vou ler agora merece coraçãozinho. Com a perspectiva de gênero e de raça e classe, né? Então, a Lei Maria da Penha invoca essa importância do estudo científico sobre a situação de violência doméstica, né, com a perspectiva de gênero, então entendendo que é uma construção social que se dá, né, por isso que a gente chega a esse ponto, e de classe, e de raça e etnia, né. Então, traz muito claro, né, de que lado que está a lei e como que o poder público tem que agir nesses estudos e estatísticas, né? É fundamental ter estatísticas sobre a violência. A gente tem muitas pesquisas em âmbito nacional, estadual e pouquíssimas em âmbito municipal. E a gente sabe que política pública se faz, né, em todos os âmbitos, mas o municipal é o que pega mais, né? É o que está mais próximo de nós. Então, é fundamental que a gente tenha também essas estatísticas no âmbito local. Ai, adorei os coraçõezinhos, gente. Terceiro item aqui. E também merece coraçãozinho, hein? Olha só. O respeito nos meios de comunicação social dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar. Isso quer dizer que novelinha da Globo não pode ficar fazendo apologia a papéis estereotipados de homens e mulheres. Entendem? Que jornalista não pode fazer isso. Tá aqui, a gente tem que ter respeito nos meios de comunicação a esses papéis que subjugam as mulheres,
né? E que reforçam esse papel de que as mulheres merecem sofrer violência, né? Então tá aqui já posto. E aqui ainda, nesse mesmo artigo, ainda coloca, de acordo com o estabelecido no artigo parará, da Constituição. Então a gente não tá inventando nada. Já está lá na Constituição a importância de não difundir esses papéis estereotipados de homens e mulheres. No quarto artigo vai falar da importância das delegacias de atendimento à mulher, né, da implementação dessas delegacias, também da promoção e realizações de campanhas educativas de prevenção à violência, então, voltadas ao público escolar, à sociedade em geral, né, a difusão da Lei Maria da Penha, e a gente sabe como isso é importante, né? Todas as vezes que a gente faz ações educativas, chega a informação para as mulheres que precisam, né? Isso é fundamental, então é por isso que eu não me canso de fazer live disso, de falar sobre isso, porque eu sei que cada vez que a gente fala, mesmo se a gente atingir uma mulher, já tá valendo, porque a gente tá ajudando a mudar a vida dessa pessoa. E aí no sexto, capacitação permanente das polícias civil, militar, guarda municipal, corpo de bombeiros e dos profissionais de todos os âmbitos nas questões de gênero, raça e etnia. Mais uma vez, né, tá previsto, né, que a perspectiva de gênero tem que estar composta na capacitação permanente desses policiais, né? Então, não só dos policiais, desculpa, mas de todos os profissionais. E é fundamental, porque há sempre uma mudança de profissionais, de equipe, então a capacitação tem que ser sempre permanente. E aí, eu vou dar destaque aos dois últimos incisos desse artigo 8º, porque acho que vai ser minha próxima luta. Eu não vou descansar enquanto, pelo menos aqui em São Carlos, a gente não tiver isso garantido, né? E eu espero que como vereadora eu possa fazer isso, né? Mesmo que não seja como vereadora, eu vou fazer, mas seja vereadora vai ser mais fácil. A promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero, raça e etnia. Então, a gente precisa colocar e aí vem o segundo. O destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero, de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra as mulheres. Isso a gente precisa colocar na escola, a gente precisa ensinar para as crianças, desde lá dos 0 anos, que não pode bater em mulher, né? Que não pode bater no amiguinho, na amiguinha, e que a gente não resolve quando há violência dando um abraço, né? Porque a gente naturaliza cada vez mais a violência quando a gente diz, pede desculpa e dá um abraço nela, né? Olha como a gente trata a violência e o amor e o carinho como algo juntos, né? Então a gente bate e depois abraça. Não pode, né? Bateu não pode acontecer isso. E a gente precisa tratar isso desde lá das crianças, né? Capacitar os professores, né? Porque os professores são, nós somos um olhar muito próximo às famílias, então a gente pode ajudar muito e a gente cumpre muito esse papel. Esse mês mesmo eu orientei uma diretora de escola que estava com uma professora, com uma mulher em situação de violência, né? Uma mãe de um aluno, e elas foram fantásticas em ter as orientações e passar para essa mulher, e a professora e a diretora foram os grandes pilares de ajuda para essa mulher, né? Então é fundamental que a gente coloque esses programas educacionais, o currículo escolar, né, que trate da equidade entre homens e mulheres, que trate da não violência, né, em todos os níveis de ensino, né?
desde as criancinhas até os profissionais que se formam nas universidades, né? É fundamental isso. Agora eu vou pular umas partes aqui da lei, deixa eu beber uma água, e ir pro artigo 34 e 35. Né? Porque aqui no meio, a parte que eu pulei, na verdade eu já falei uma parte ontem, que foi das medidas protetivas, e tem, só para dizer que não falei, alguns títulos, né, e capítulos que vão tratar do atendimento, da assistência às mulheres vítimas de violência, do atendimento da autoridade policial, então como que a autoridade policial tem que atender, qual é o seu papel, né, quais são todos os procedimentos, tem bem especificado. E aí eu vou fazer esse pulo lá para frente, pro artigo 34 e 35, porque eles retomam essa ideia da rede de atendimento. Primeiro, a Lei Maria da Penha, e aí fazendo destaque, ela trata da criação dos juizados especiais de violência doméstica e familiar. O que é isso? Isso vamos entender, porque também é uma grande inovação e que a gente precisa lutar ainda para que tenham mais juizados, porque ainda tem muito poucos. Vamos lá. Sofri violência, quero registrar um boletim de ocorrência, vou lá na delegacia, registro a ocorrência, né? Mostro as provas, tal. A delegacia forma um inquérito e esse inquérito vai para a mão de um juiz. Que juiz é esse? É o juiz criminal, que ele vai julgar o crime. Então, ele vai ver o que aconteceu, quais foram as lesões, qual tipo a forma de violência, né? E vai dar uma punição a esse crime, que pode ser uma medida protetiva e tal, como a gente já conversou. Só que, vamos no exemplo, eu sou casada, eu tenho uma casa que a gente comprou junto, eu tenho um carro que a gente comprou junto, tem filhos, tem que ver como que é bom explicar isso, bem importante, isso mesmo, Kai, você me ajuda, tá? Se eu falar alguma coisa errada, você me avisa, que a Camila, gente, é advogada e é fera nessas coisas, hein? E aí, então você tem questões, né, como eu falei, os bens, as crianças, os filhos, né, pensão alimentícia e tal, que são do âmbito civil, não são do âmbito criminal. Então, o que acontece? Isso eu presenciei enquanto eu estava no Centro de Referência da Mulher, muitas vezes. Às vezes, a audiência criminal, ela era rápida. Ela era, tipo, um mês ou até menos. Já tinha audiência, o juiz já analisava o caso, dava uma medida protetiva, né, dava uma punição ao agressor, beleza. Só que aí ia ter audiência civil. E, às vezes, eu presenciei casos de demorar até 6 meses para ter audiência. Só que essa mulher, ela não estava se separando porque não teve mais amor, porque o casamento acabou. Ela estava se separando por conta da violência. E aí, se passava todo esse tempo, ela tinha que revisitar tudo que ela passou, contar novamente isso, né, pro outro juiz, né, e aí tinha toda essa revitimização que a gente fala, né? Porque a gente passa novamente por tudo aquilo. Então, o juizado especial, ele veio para juntar essas duas esferas, né? E, além disso, ter uma especialidade nos casos. Assim como a gente tem especialidades nos juizados de crianças e adolescentes, a gente também tem que ter para a violência doméstica e familiar. Porque aí esse juiz, ele vai ser um especialista no tema e ele vai poder julgar todas as esferas, tanto criminal como civil. Então, a mulher, ela vai apenas em uma audiência e já se resolve tudo, né? Então, a ideia é que facilite, tanto do ponto de vista do judiciário, né? Porque você também economiza processo, né? De ter mais de uma audiência, de ter mais de um processo e tudo mais. E, principalmente, você facilita a vida da vítima, que vai conseguir resolver com mais facilidade, né? Na criação dos juizados, a lei também coloca a importância de ter equipe multidisciplinar, né? Então, ter um psicólogo, assistente social, né, da equipe do fórum, que possa também acompanhar esses casos,
e dar maior respaldo, né, às mulheres, às crianças, né, que estejam na situação de violência. Há poucos juizados no Brasil, no estado de São Paulo ainda há poucos, é algo que a gente briga para que tenha mais. Há algumas varas adaptadas que estão quebrando um galho, vamos dizer assim, mas que já são importantes. A Kate está dizendo: o meu TCC da pós foi sobre revitimização da mulher nas delegacias da mulher. Isso mesmo. Né? Nas delegacias é um exemplo também, né, Kate, de revitimização. Toda vez que a gente tem que reviver tudo que a gente passou, né? A gente sofre novamente por tudo isso. Então, quanto mais a gente conseguir facilitar a vida das mulheres, para que elas não tenham que passar novamente por isso, é muito melhor, né? Então, é fundamental os juizados. E no artigo 35, a lei vai exemplificar que serviços públicos precisa ter tanto na União, nos estados e no município, para atendimento às mulheres em situação de violência. E o primeiro que trata no artigo 35 são os Centros de Atendimento Integral e Multidisciplinar para as mulheres e respectivos dependentes em situação de violência doméstica e familiar, que são os Centros de Referência da Mulher, né? Eu vou fazer um parênteses, vou ler tudo, depois eu volto. Vamos fazer assim. 2, casas-abrigo, né, para as mulheres e seus dependentes, delegacias, núcleos de defensoria, serviços de saúde, centros de perícia médico-legal, todos eles especializados em violência doméstica, programas e campanhas de enfrentamento à violência e centros de educação e reabilitação dos agressores. Esse artigo... Ai, obrigada, linda, Deise. Esse artigo 35, ele é pequenininho, né? Eu li inteirinho para vocês. Aí ele é explicadinho, certinho, nesse material aqui, na rede de enfrentamento à mulher. Então, é isso que, nesse material aqui, ele vai explicar o que são cada um desses equipamentos, né? Uma coisa importante, todos eles, o especializado, né? O que quer dizer isso? Quando a gente tem uma rede, né, de serviços públicos, a gente tem aqueles serviços que são gerais, de porta aberta, de atendimento ao público em geral. Então, uma UBS. UBS é para todo mundo. Criança, velho, idoso, homem, mulher, todo mundo pode ser atendido numa UBS. Uma escola, todo mundo é atendido. Então, são equipamentos que atendem a população em geral. Um clínico geral, vamos dizer assim, né? Que vai olhar para todo mundo, né, de uma maneira geral. Mas aí você tem as especialidades, né? Então, aí você tem um centro oncológico, que é umas questões de câncer. Você tem um centro especial para dificuldades de aprendizagem, né? Você tem escola geral e você tem um centro especializado, né? É preciso ter especialidades em alguns temas. E no caso da violência doméstica e familiar, ela é fundamental, essa especialidade. Então, por isso que a gente divide a rede de atendimento entre a rede geral, que vai atender todo mundo, inclusive as mulheres em situação de violência. Como eu falei, uma escola pode ser fundamental no rompimento do ciclo da violência. A UBS pode ser fundamental. A igreja pode ser fundamental, né? Então, são equipamentos públicos da sociedade civil que podem ser portas de entrada e podem ser um grande vínculo com essa mulher para ajudá-la a romper. Mas você precisa da especialidade, porque tem casos que são mais complexos, tem quem vai fazer a capacitação dessa rede geral. Então, por isso que a gente divide o que é geral e o que é especializado. E nos especializados, a gente vai ter, vão ser, né, os serviços que vão atender exclusivamente mulheres em situação de violência.
Então, eles vão ter essa expertise. É eles que vão fazer as pesquisas, que vão fazer as capacitações, que vão fazer as campanhas educativas, porque são as pessoas que vão ter expertise nesse tema, né? E que vão poder articular, inclusive, essa rede geral, né? E o principal órgão que vai cumprir esse papel são os centros de referência de atendimento às mulheres, tá? Que vão prestar um atendimento à mulher, então ele é um atendimento direto à vítima, mas também tem esse papel de grande articulador dos outros serviços, de prevenção, né? Porque a gente nunca pode só ficar apagando incêndio, né? A gente precisa prevenir, proteger e enfrentar a violência, né? Então, o centro de referência ele vai ser o grande articulador de tudo isso para que faça que essa rede sempre se alimente. Por isso que a gente briga tanto aqui em São Carlos pela reabertura do Centro de Referência da Mulher, né? Um órgão que eu tive a grande felicidade de escrever o projeto da sua criação. Lembro até hoje da escrita desse projeto, de ler as normas técnicas e pensar como que seria um centro de referência aqui na cidade. Lembro muito de comprar cada cadeira daquele lugar, de cada material que a gente, ficha de atendimento que a gente fazia, capacitação, porque a gente sabia o quanto que era importante aquele equipamento público, né? E a gente tem clareza a falta com que ele faz na cidade hoje, né? Porque a gente não tem mais capacitação dos funcionários, de todos os funcionários, a gente não tem pesquisa, não tem estatística, a gente não sabe quem são as mulheres que estão sofrendo violência hoje na cidade. E aí, como que a gente vai fazer ações de prevenção, de proteção e de enfrentamento se a gente não sabe com que a gente está lidando, né? Então, uma grande luta nossa sempre foi para reabrir o centro de referência, mesmo porque a gente teve dinheiro público investido nele, né? E esse dinheiro público não pode ser jogado fora, esquecido ou usado para outra coisa, né? Ele veio para montar o centro de referência e é por isso que ele precisa existir. Aqui nesse material, para a gente ir terminando, que já são 13h40, também tem o que é... isso mesmo, Débora, é fundamental. Aqui a gente também vai ter o que são as casas-abrigo, tá? Então, também tem desde uma conceituação, seu objetivo, quais as ações que elas têm que fazer. E também eu queria destacar, pulando já umas partes aqui, os centros de reabilitação e responsabilidade. Eu falei errado, hein? Vou corrigir meu ato falho aqui. Serviços de responsabilização e educação do agressor. E aí, última coisinha pra gente ir embora. Por que é reabilitação, responsabilização, tô falando errado, hein? E educação. Porque o agressor não é doente. Ponto. Tá? Alguém que assalta banco, a gente quer botar ele no psicólogo? Não, né? A gente quer cadeia. E por que o homem agressor a gente quer botar no psicólogo? Na verdade, eu queria que todo mundo estivesse no psicólogo, né, gente? Todo mundo ia ajudar muito a fazer terapia. Mas a gente tem que responsabilizar pelo crime. Isso todos os criminosos, né? A gente gostaria que tivessem serviços que trouxessem essa responsabilidade, né? Que reeducasse, que ressocializasse todos os criminosos e não fábricas de mais criminosos como infelizmente a gente tem hoje nas cadeias, né? Então, os centros, eles são bem claros, esse serviço é bem claro de que não é um tratamento, né? É uma responsabilização. Então, ele precisa entender que ele fez uma coisa errada e que ele não pode fazer de novo. Ele precisa ser reeducado, né? E também é um serviço muito pouco no Brasil, tem poucas experiências,
muito também pequenas em termos de tamanho, né, de atendimento. E é fundamental, porque a gente não quer que os agressores continuem agredindo outras mulheres, né? A gente quer que, de fato, eles entendam que não podem fazer mais, né? Porque senão a gente continua reproduzindo, né, a violência. E as mulheres vítimas de violência, elas clamam muito por esses serviços que ajudem a que cesse de verdade as situações de violência. Para a gente terminar, só ler o comentário aqui. Sim, Débora, e ainda preparar as pessoas que atenderão as mulheres é fundamental, exato, a capacitação. O município precisa urgentemente de políticas públicas para as mulheres trans e travestis e profissionais do sexo também. Mulheres trans e travestis estão em extrema vulnerabilidade pelas violências diversas, né? Deixa essa live salva, sim. Fundamental essa questão da trans e travestis, por isso que em todo momento que eu li a lei, eu fui falando a perspectiva de gênero. Porque é essa perspectiva de gênero que faz com que a gente possa entender o que é ser trans, ser travesti, né? O que significa ser uma profissional do sexo, né? A complexidade que é isso. E, mais uma vez, essas políticas estão respaldadas pela lei. Então, é possível que o município, né, o Estado, a União tenha ações para proteger essas pessoas, né, tirar da vulnerabilidade, dar mais proteção social a elas. Obrigada pelo comentário, que é fundamental, e é isso, está respaldado pela lei, né? Quando, infelizmente, a gente tem muitos discursos conservadores que vão dizer que isso não tem nada a ver, que não cabe ao Estado ver isso, e não, tem sim lei que mostra que é importante o Estado se meter nisso, e é isso que a gente precisa garantir. Gente, muito obrigada por hoje, gratidão mesmo. Amanhã, aniversário da lei, a gente termina a última live falando um pouquinho das atualidades da lei, do que mudou. E aí também vamos tirar dúvida, vamos aproveitar e também conversar mais. Espero que vou deixar mais tempo para a gente trocar ideias e falar de outros assuntos, né? Outras dúvidas que surgirem. Certo? Obrigada, Patrícia. Obrigada, Camila. Vivi, obrigada. Rafa, todo mundo que esteve aqui. Agradeço demais. E a gente se vê amanhã, então. Tá bom? Um beijo. Fiquem bem, fiquem salvos. Vamos passar por essa juntos, né? Separados e juntos. Cris, obrigada. Um beijão e até amanhã. Tchau, tchau.